Boa noite a todas, a Andréia, a Ana, a Lua, sejam muito bem-vindas, é uma alegria receber vocês aqui. E o nosso encontro de hoje, ele é uma conclusão dos últimos 7 dias, onde a gente começou uma jornada super especial para nos encontrar, para encontrar a nossa individualidade saudável e, enfim, coroar esse momento, aprendendo a nos escolher, a nos priorizar, que talvez seja uma das coisas mais difíceis, justamente por conta da nossa busca por pertencimento e por amor, reconhecimento. Mas, bom, se vocês quiserem ligar ou desligar a câmera de vocês, também fiquem à vontade. A gente vai começar hoje um pouco diferente, porque eu quero que vocês sintam primeiro e depois eu quero dar sentido ao que vocês vão sentir, né? Então, primeiro sentir ali na pele o que eu quero trazer e depois dar sentido a esse processo de encontrar o seu próprio lugar e como a gente pode fazer isso também no nosso dia a dia, na nossa prática diária e na nossa vida. Então, queria convidar todas vocês a escolher aí um lugar confortável, onde vocês possam fazer uma meditação de aproximadamente 15, 20 minutos. E eu vou guiar vocês durante esse processo. Essa é a primeira parte desse encontro e talvez a parte mais importante desse encontro. Então, vocês podem se alojar aí de uma forma confortável, de uma forma onde você não precise mexer o seu corpo demais ao longo do processo. Então, se quiser fazer deitada, não tem problema. Do jeito que for confortável, mais confortável para você. E aí, pessoal, eu quero que vocês aproveitem aí e façam uma respiração bem profunda. Inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar lentamente pela boca. E num primeiro momento eu quero que vocês apenas arrumem aí o seu corpo na cadeira, de qual forma ele pode ficar mais confortável, mais encaixado, mais relaxado. E aí, mais uma vez, vocês podem fazer uma respiração profunda e soltar o ar lentamente pela boca. E à medida que você solta o ar, você vai também relaxando o seu corpo, permitindo que o seu corpo pressione o seu assento, a sua cadeira, a sua cama. E a cada nova expiração, você entrega um pouco mais o peso do seu corpo. Você solta um pouco mais, sentindo toda a pressão da gravidade sobre o seu corpo nesse momento. Se você está sentada, você pode perceber também os seus pés no chão, percebendo todo o peso dos seus pés em contato com o chão. Imagine que os seus 2 pés são como pesos de porta, aqueles pesos de areia. Então você imagina a areia descendo toda até os seus pés. E à medida que que a areia chega ali nos pés, os pés vão pesando, pisando. Você sente os seus dedos tocando o chão. E vocês imaginam que raízes saem dos seus pés. E percebam
Qual a força tem essas raízes que saem dos pés? Elas conseguem atravessar o chão? Quão profundamente as raízes dos seus pés conseguem ir? Então sintam essa conexão com o chão, com a terra, com a gravidade. E façam juntas mais uma inspiração. E ao expirar, relaxem os ombros, o pescoço, a cabeça. E mais uma vez, inspirem profundamente. E ao expirar, você solta o seu corpo como um todo, deixando ele pesar completamente, não sustentando nada, entregando tudo. Então, eu quero que vocês imaginem que vocês estão caminhando. Imaginem que vocês caminham um passo depois do outro. Vocês ainda não sabem que caminho é esse, mas conseguem ver os seus pés, um após o outro, um após o outro. À sua frente, você visualiza duas portas. Elas ainda se encontram a mais de 10 metros de distância. Mas o seu corpo já sente aonde você está indo. Você continua. E logo à sua esquerda existe uma primeira porta. Você para na frente dessa porta, coloca as suas mãos na maçaneta faz uma inspiração bem profunda e ao expirar você abre essa porta bem lentamente. E essa porta te mostra a sua vida hoje. Nesse lugar estão as pessoas com quem você mais se relaciona. Veja quem está aí, nessa casa, nesse espaço. Aonde essas pessoas se encontram nesse espaço? Estão em pé, sentadas, na mesa, no sofá. Olhe para essas pessoas. Elas representam as suas relações atuais. O que cada uma está tomando de você e o que cada uma está dando para você.
Quais dessas relações ocupam mais espaço neste lugar? Quais demandam mais da sua atenção, da sua energia? Quais te prendem mais? Qual é o seu sentimento neste lugar? O que essas relações te fazem sentir hoje? Algo está faltando aí e você sabe o que está faltando. Está faltando você. Cadê você? Onde está a sua criança? As suas necessidades? Onde está o seu espaço? O seu lugar? Aonde está você? Então você continua andando nessa casa e você começa a procurar aonde está a sua criança. Você pode imaginar escadas, outras portas, um corredor bem grande. O quão difícil é para você achar a sua criança? Procure por você. E nessa busca, você encontra um quarto escuro, abandonado, quase o quartinho da bagunça, a despensa. Você já procurou por todos os lugares, só resta ali. Então vá em direção a esse quarto e perceba o que você sente quando você caminha em direção a ele. É medo, angústia, preocupação, alegria, curiosidade? O que você sente indo nessa direção? Coloque a mão na maçaneta e abra a porta deste quarto lentamente. Lá dentro está você, esquecida, abandonada, apertada, sem espaço, sem luz. Vá até essa criança. Sente do lado dela e, sem dizer uma palavra, passe seus braços ao redor dela e deixe que ela encoste em você. Que ela encoste em você e sinta a sua presença disponível para ela. A sua casa está tão cheia
que não cabe você lá dentro, que a sua criança, que a sua essência não tem lugar. Deixe que essa criança sinta que nesse momento ela tem você. E de mãos dadas a ela, comece a sair desse quarto pequeno, escuro, apertado, sem luz. Até que vocês se encontrem agora do lado de fora. E com um pouco mais de luz você consegue ver o rosto da sua criança perdida. Como ela está? Ela está preocupada, triste, com medo, com raiva, se sentindo culpada. Olhe para ela nos olhos, olhe para você nos olhos e diga para ela: desculpe, eu não estava te vendo, eu sinto muito. A casa estava sempre tão cheia que eu não vi que você estava aqui. Mas agora eu te vejo e eu quero cuidar de você. Eu quero estar ao seu lado. Eu quero te defender, te orientar. Eu quero ser um lugar seguro para você. Você abraça a sua criança bem apertada e ela relaxa nos seus braços e sorri para você. De mãos dadas com ela, você volta para a sala, onde todas aquelas relações estavam ali. Talvez algumas pessoas já tenham ido embora, já tenham cumprido o seu papel. Agora a casa está um pouco mais vazia. E apenas o que importa está lá. Então, respirem fundo mais uma vez. E sintam novamente o corpo no aqui e no agora. Sentindo o assento. Atenta aos barulhos ao seu redor. A temperatura do seu ambiente. E se quiser, faça um movimento de espreguiçar, abrir o corpo, relaxar o corpo. Respirem fundo e ao expirar o ar, vocês podem ir lentamente abrindo os seus olhos. Se quiser, bebendo uma água. E ao final, eu quero escutar de vocês, se vocês quiserem, obviamente, como foi essa visualização.
e o que vocês sentiram nela. Agora eu vou dar continuidade ao encontro e lá no final vocês vão dar sentido ao que a gente viveu aqui. Então, queridas, esse é o dia 7 do desafio Destravando a Autonomia. E a gente começou esse desafio saindo deste lugar aqui, fazer tudo para pertencer. Inclusive, atitudes que nós tínhamos e temos, que não sabíamos que era para pertencer, mas agora a gente sabe. Então, o nosso ponto de partida, no dia 8 de março, quando o desafio começou, foi o lugar onde nós cedemos, onde nós nos esquecemos, onde deixamos de ser quem somos para pertencer. Então, é o vale tudo para pertencer. E esse vale tudo muitas vezes é inconsciente. Por isso que a gente não imagina aquilo que fazemos para pertencer. E por pertencer, entendam receber amor, receber atenção, receber afeto. É isso que nós estamos fazendo. É isso que estamos buscando receber. E o que é que estamos buscando, né? Hoje, especificamente, chegando hoje, estamos buscando encontrar o nosso lugar. Porque, de um lado, nós não sabemos quem somos e estamos dispostas a fazer o que for preciso para pertencer. Então, nesse processo de adaptação, muitas vezes a gente se perde e a gente quer chegar no nosso lugar. Porque quando a gente imagina o nosso lugar, a gente idealiza também estar em contato com o nosso propósito, estar em contato com a nossa realização pessoal, estar em contato com quem nós somos, na nossa essência, no nosso coração. Então, assumir o seu lugar é uma expectativa de realização que vem pelo seu processo de se encontrar. E é essa caminhada que estamos fazendo. Muitas vezes consciente, muitas vezes inconscientemente, mas é o que estamos fazendo aqui hoje e o que fizemos nos últimos 7 dias. Porque a gente começou lá no dia 8 a falar sobre a busca infantil por pertencimento. E a busca infantil por pertencimento nada mais é do que as estratégias que a nossa criança encontrou para ser amada, para ser vista, para ter atenção, para ter um lugar na família. Então, se uma pessoa cresceu numa família disfuncional, cheia de problemas, ela não ia conseguir, obviamente, competir o centro das atenções. O que ela poderia fazer, talvez, é arrumar uma forma de auxiliar os problemas da pessoa que estavam no centro da atenção, como, por exemplo, um pai ou uma mãe. Então, entrar numa postura de salvadora, ele não é só a nossa boa intenção, é principalmente a nossa estratégia de ter um lugar em ambientes como famílias abusivas, caóticas, cheias de problema, porque a gente não vai ter a opção de abandonar essa família e encontrar uma outra família. E como crianças, as nossas opções e os nossos recursos são muito limitados. Então a gente entra no modo sobrevivência e a gente precisa se adaptar. Só que a gente não atualiza essas estratégias. Então a forma como a gente busca o amor, atenção, pertencimento lá na nossa família acaba sendo a forma como a gente busca tudo isso hoje. Mas as consequências hoje são muito piores, porque lá talvez funcionasse. Mas hoje o que a gente faz é recriar uma série de traumas,
de vivências traumáticas, de relações abusivas, de relações tóxicas. A gente revive através dessas estratégias. Esse foi o ponto de partida. A gente passou também pelo processo de entender a dependência emocional como um padrão de comportamento, onde nós nos orientamos e nos apoiamos emocionalmente em alguém. Essa é uma estratégia que começa lá na infância, porque todos nós fomos dependentes emocionais, todos nós. A grande questão é que a maioria de nós continua sendo, mesmo sem precisar. Toda criança precisa do apoio, da orientação dos pais. Os adultos, eles não precisam. Talvez eles contem com a ajuda do terapeuta, com um conselho amigo, com um livro, um curso, alguma sabedoria, algo que ele possa aplicar em si. Mas a criança, ela necessariamente conta com o adulto. Ela precisa do adulto. Então, ela vai recorrer a um adulto para entendê-la, para orientá-la, para cuidar dela. E essa dependência emocional, que em algum momento era saudável e necessária, ela acaba se tornando um problema para as nossas relações. Porque uma criança não pode ser abandonada, mas um adulto pode. Por quê? Quando uma criança é abandonada, ela fica vulnerável, ela fica suscetível, ela não é capaz de cuidar da própria vida, mas o adulto não. O adulto, ele é capaz, ele tem recursos, ele sabe pedir, ele sabe buscar pelo que ele precisa. Então, essa dependência emocional, ela se torna nociva na vida adulta, pois a pessoa, ela se conecta, né, se permite ter relações que são muito mais relações que tomam do que relações que agregam e acrescentam. Porque são relações que funcionam no modo de sobrevivência. Eu ajudo você, você me ajuda. E essa relação de codependência, ela impede ambas as partes de crescer. Então é fundamental perceber quais são as nossas principais relações de dependência emocional. Onde estamos ainda esperando e aguardando que o outro resolva as minhas emoções, entenda as minhas emoções e diga, né, se eu estou bem ou se eu estou mal, ou o que eu vou fazer, me oriente de alguma forma. A gente passou nesse processo também por entender a necessidade de ter uma individualidade. Porque a individualidade, ela reflete os nossos valores e os nossos interesses pessoais. E uma coisa que acontece muito nos relacionamentos é querer que o outro, ele antecipe a nossa necessidade. E mais, adivinhe e antecipe a nossa necessidade. Então é uma chuva de frustração, porque o outro não pode, não tem acesso àquilo que somente eu tenho, que são o meu repertório interno do que é importante para mim, do que eu valorizo, do que eu estou buscando, das faltas que eu sinto. Então, o processo de construir individualidade, ele passa por entender o que é importante para você. E isso é fundamental entender que o que é importante para você não necessariamente é importante para o outro. Não é o lugar do outro defender os seus interesses. Você tem que entender e defender os seus interesses. E a prática de tentar refletir sobre os nossos valores, ela é fundamental, porque são os nossos valores que vão embasar aquilo que a gente aceita, aquilo que a gente busca e por aí vai. Nesse processo também, a gente precisou trabalhar a autoestima, que é a avaliação que nós temos da nossa própria capacidade, do nosso próprio valor. Se as nossas experiências com pais, com família, foi de humilhação, de relações desrespeitosas, de comunicação desrespeitosa, se as nossas necessidades não foram vistas, ou se o nosso valor não foi dado, né, como pessoa, e a gente sentiu que precisava de fazer um pouco de tudo para ter atenção, para ter o amor. Então, se esse valor, se a gente não se sentiu valorizado, a imagem que a gente tem de nós mesmas
é a imagem que essa família, que esses pais tinham. E é por isso que é tão difícil quebrar essa casca da autoestima, né? Mas não é à toa que ela chama autoestima, é o valor que você se dá. E o valor que você se dá reflete as relações familiares que você tem, mas principalmente refletem as relações que você tem hoje. Por isso que no final da aula da autoestima e no conteúdo também prático da autoestima, um ponto importante que eu ressaltei é: você não está presa a essa realidade da sua família. Porque o que vai ajudar você a fortalecer a sua autoestima hoje não são as relações do passado, são as relações que você aceita neste momento. São elas que vão ou te ferir novamente, ou te fazer mudar a sua perspectiva a respeito de você. E é óbvio que para a gente aceitar e atrair relacionamentos melhores, pessoas mais saudáveis, a gente precisa começar se dando esse valor. E se dando esse mérito também de poder estar em relacionamentos saudáveis, onde nós somos valorizadas. Então, as nossas relações são um reflexo da nossa relação com nós mesmas, e as relações que nós temos vão afetar a relação que temos com nós mesmas. Então, se eu tenho uma avaliação ruim de mim, e eu me aceito estar em lugares tóxicos, como muitas vezes é o ambiente familiar, ou outros relacionamentos, essa é uma mensagem que está sendo nutrida, porque a minha autoavaliação sobre mim mesma, ela diz que eu mereço isso, e quando eu recebo isso, eu acredito e continuo alimentando essa mesma realidade. Então, para quebrar esse ciclo, eu preciso de enxergar o meu valor primeiro. Eu preciso de começar a me conectar primeiro com esse valor. Porque é a partir da forma como eu me olho que as pessoas também vão me ver. E são essas relações que vão surgir a partir dessa nova perspectiva que também vão me ajudar a sustentar esse lugar de eu tenho valor, eu sou importante, e por aí vai. Nesse processo, a gente passou também pelo quinto dia por comunicar necessidades. E está muito ali dentro da sua individualidade, também da sua autoestima, que é entender o que você precisa. Se você entende o que você precisa, você já tem meio caminho andado. A grande maioria dos seus sofrimentos vão acabar. Por quê? A gente tem que entender que o que a gente precisa é diferente das estratégias que a gente utiliza para conseguir o que a gente precisa. Estratégias são formas de atender às nossas necessidades. Necessidades são universais, humanas e universais, que significam que elas são, em essência, elas não são conectadas a estratégias. Então, quando, por exemplo, eu quero que o meu marido me dê atenção, eu uso a estratégia do meu marido me dar atenção para receber, para me sentir um pouco vista. Só que se eu quero ser vista, eu preciso entender que existem outras formas de atender essa mesma necessidade. E quando eu me apego a só essa, que é o meu marido me dar atenção, me dar aquilo que eu preciso, eu fecho todas as possibilidades de eu resolver a minha questão. Porque ao invés de eu estar conectada à minha necessidade, eu estou conectada à minha estratégia. Então, se você é a salvadora, você não entende que a sua necessidade talvez seja de amor, de atenção, de afeto, de alguém que olhe para os seus problemas, e você entra na sua estratégia de receber tudo isso através dos seus atos de bondade, dos seus atos de salvadora, de heroína, de assumir responsabilidade pelas pessoas. Mas o que você necessita e a sua estratégia são coisas diferentes, e isso foi muito importante de entender e pontuar. E aí a gente chegou no dia 6, que era o dia da autonomia afetiva. E a autonomia afetiva, ela é a capacidade de conseguirmos lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Emoções, em sua essência, são programas de ações. Então, uma emoção, ela não é uma reflexão. A gente não fica pensando sobre uma emoção, a gente sente e tem um impulso de agir. Por isso que ela também pode nos travar, como nos impulsionar, fazer algo sem pensar,
no momento da raiva, no calor do momento, assim como não fazer algo que a gente deveria fazer porque alguma emoção parou ali a nossa ação. Então, a autonomia afetiva, ela passa por 2 pontos importantes. Ponto 1, entender a minha busca infantil por pertencimento, né? E onde eu estou dependendo emocionalmente de outras pessoas e quais estratégias que estão sacrificando a minha individualidade. E um segundo momento que é aprender a gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos e conseguir entender o que cada um quer dizer, o que fazer em determinados momentos e ter realmente aí um guia, né, do que fazer, de como lidar com emoções, sentimentos nas relações. Então, a autonomia afetiva ela é importantíssima para que a gente possa justamente aprender. Se nós não nos desprendermos dessas velhas estratégias, desses velhos mecanismos, nós não vamos encontrar novos recursos e novas formas de fazer. E hoje a gente chega no dia 7, que é o dia de assumir o seu lugar, de escolher você, de priorizar você. Que não é nenhum crime, diga-se de passagem, mas é um crime para aquela pessoa que acreditou que a vida era cuidar das outras pessoas, salvar as outras pessoas, aceitar o que as outras pessoas estão impondo sobre você. E aí, pessoal, tem uma diferença muito grande entre a postura da pessoa que faz tudo para pertencer e as consequências que ela colhe, e a postura da pessoa que assume o seu lugar. Quando a gente está num lugar de fazer tudo para pertencer, a gente aceita pessoas e relações tóxicas, porque a gente não sabe do nosso valor, a gente está tão focado na estratégia que temos na nossa cabeça de encontrar pertencimento, que a gente se desconecta das nossas necessidades, e aí a gente foca só na estratégia. Então a gente quer ter alguém, quer ter amor, e aí a gente aceita qualquer alguém, qualquer amor, qualquer relação, né? Então, fazer tudo para pertencer te leva a aceitar pessoas e relações tóxicas, te leva a viver cheia de culpa e medo. Culpa porque você sempre acha que deveria ter assumido uma responsabilidade que não é sua. Medo do que vai acontecer quando você abrir mão de tentar agradar, abrir mão de ser a filha boazinha, de ser a filha perfeitinha, de ser a filha salvadora. Quando você faz tudo para pertencer, você depende demais das pessoas. Então, é como se tudo que você precisasse de fazer, cada novo movimento, você não conseguisse, porque você depende de alguém, né? Então depende do apoio de alguém, do reconhecimento de alguém, do dinheiro de alguém, do investimento de alguém, da atenção de alguém. Você sempre depende de outras pessoas e a sua vida nunca está no seu controle. Quando a gente faz tudo para pertencer, outra coisa que a gente faz também é abrir mão dos nossos próprios desejos e vontades. Então, para encaixar nessas relações, porque a gente não sabe lidar com o medo e com a culpa, porque a gente depende de outras pessoas, a gente abre mão daquilo que é importante pra gente. E, por fim, depois disso tudo, né, e como consequência disso tudo, a gente não sabe quem a gente é e a gente não sabe o que a gente quer. Se você não sabe quem você é, o que é importante para você, você vai continuar perdida no seu caminho. Porque você não sabe o que você valoriza e qual é a busca que você está, em qual busca você está. Por outro lado, se a gente consegue assumir o nosso lugar, a gente se conhece melhor, se conecta com os nossos recursos, né? Então a gente se conhece melhor através da nossa história. E a gente começa a entender, já que a gente se conhece melhor, sabe quais são os nossos valores, nossos interesses, sabe qual é a nossa história de vida e o que a gente precisou superar e no que a gente foi boa para superar. Então a gente começa a entender aonde eu quero ir, porque eu comecei a entender quem eu sou. E desse lugar eu consigo construir relações equilibradas e mais saudáveis.
eu consigo viver cheia de amor próprio e autoconfiança, eu consigo colocar meus limites e expressar as minhas necessidades. Porque aqui, por exemplo, na questão do amor próprio e da autoconfiança, em contrapartida ali do medo e da culpa, não quer dizer que a pessoa não vá sentir a culpa, não vá sentir o medo. A diferença é que essa pessoa que faz tudo para pertencer, ela alimenta o medo e a culpa. E a pessoa que assume o seu lugar, ela lida com o medo e com a culpa através do amor próprio e da autoconfiança. Não quer dizer que quem tem amor próprio e autoconfiança não sente medo, não sente culpa. Mas ela lida de uma forma diferente com isso tudo. O que ajuda ela a não cair no ciclo vicioso dela. Porque ela sabe que quando ela cede ao medo e à culpa, ela volta ao ciclo vicioso dela. E aí ela tem mais do mesmo, e aí ela fica mais presa àquela relação e ela sente mais medo e mais culpa. Então, a diferença da pessoa que assume seu lugar é a estratégia dela é outra. Ela não vai alimentar esse medo e essa culpa. Ela vai aprender a usar o amor próprio e a autoconfiança para lidar com esses medos e com essa culpa. E essa pessoa que assume o seu lugar, ela faz algo que é essencial. Ela coloca os limites dela e ela expressa as necessidades dela. Porque ninguém tem a obrigação de adivinhar o que você quer, o que você precisa, e muito menos de te colocar no lugar onde você deseja. Se você não for interceder por você mesmo, você vai ficar no canto, sozinha. Você vai dar espaço na sua sala, na sua casa, para outras pessoas, mas você mesma vai ficar lá no quartinho. Porque as pessoas, elas não vão adivinhar aquilo que você quer, nem aquilo que você precisa, se você não comunicar. Então, a pessoa que assume o seu lugar, ela faz isso com mais confiança. Por quê? Porque ela não está buscando fazer qualquer coisa para pertencer, porque ela sabe qual é o lugar dela. Ela sabe onde ela pertence. Ela tem segurança ali com ela mesma. E por fim, essa pessoa que assume o seu lugar, ela assume quem ela é. Isso é o mais importante. Às vezes a gente está fazendo tudo para pertencer porque a gente não quer assumir o nosso lado. E passar, né, e olhar e passar e aceitar toda a nossa história e perceber que nós somos um resultado dessa história. E que sim, para assumir quem eu sou, eu vou precisar de meter a mão naquele lodo cheio de histórias mal resolvidas, sentimentos, medo, raiva, tristeza. Mas que o que eu vou encontrar lá dentro vale a pena, porque sou eu. E sou eu que estou do meu lado. Só eu e sou eu. Então, a pessoa que assume o seu lugar, ela vai aceitar, ela vai ter que aceitar quem ela é. Porque ela entende que ela é o próprio caminho dela, não o outro, não as estratégias, não o seu trabalho, não os seus filhos. Ela é a própria estratégia. Só que no meio disso tudo, gente, tá isso aqui, ó. Um mundo de razões e motivos pelo qual não dá para se encontrar, não dá para assumir o seu lugar, não dá para encontrar o seu propósito, a sua missão, para se realizar profissionalmente, para se realizar afetivamente. Por quê? Porque são tantas coisas que a gente tem que resolver primeiro. É trauma de infância, é relação abusiva com os pais, são pais controladores, é a dependência financeira do marido, é a dependência emocional da mãe, são os filhos, os relacionamentos abusivos, são todas as injustiças que você está contabilizando até hoje, guardando aí dentro, é a raiva que você sente do pai, da mãe, do mundo, são suas faltas de recursos, então você não vai chegar lá porque falta tanta coisa para você. E aí, a gente que estava nesse caminho aqui de fazer tudo para pertencer, para ir assumir o seu lugar, a gente começa a se desviar, a desviar as rotas, né? Então essas setas para fora mostram isso, os nossos desvios de rota. A gente estava aqui, beleza, começamos lá como criança, tudo para pertencer, precisamos disso, crescemos ainda nesse lugar, mas queremos ir para o nosso lugar. Porque no nosso lugar a gente se encontra, a gente se entende, a gente usa o nosso potencial, a gente usa os nossos recursos. Joia, esse lugar é idealizado, é um sonho. Mas no meio do caminho tem tanta coisa para resolver que a gente esquece, que a gente se perde.
que a gente desiste, literalmente desisto. Eu desisto, são muitas coisas, não dá para passar por isso tudo. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu sei exatamente o quanto todas essas questões interferem nessa busca. Caso vocês não saibam, eu, além de ser terapeuta, né, eu também sou empreendedora desde 2015, eu tenho uma formação em negócios e economia. Mas uma das coisas mais importantes da minha história não são as minhas formações, e são mais de 18 cursos, desenvolvimento pessoal, formações, vivências, são muitas coisas. Mas o mais essencial e o mais importante da minha história não é isso. É o fato de eu ter uma mãe terapeuta desde os meus 11 anos. Então, ao contrário de crescer, como a grande maioria das pessoas cresceu, muito focada do lado de fora da vida, eu cresci ao lado de uma pessoa que estava muito focada no lado de dentro da vida. Talvez isso até se tornou um outro problema, mas voltamos para cá. E o fato de ser uma pessoa que cresceu com uma terapeuta em formação é que você acaba sendo um pouco cobaia de um pouco de tudo que ela vivia, né? Das coisas que ela aprendia. Então, desde muito cedo, eu aprendi a olhar para dentro e a criar correlações de o que está acontecendo fora, o que acontece dentro, o que acontece na minha história, por que isso está acontecendo. E logo após no início do meu primeiro relacionamento, com os meus 16 anos, eu quis começar a fazer terapia, porque apesar de ter vivido ali um pouco de tudo com a minha mãe, que é terapeuta corporal, mas também terapeuta holística e fez várias formações, foi querer buscar isso de uma forma mais organizada, de uma forma mais profunda até, né? Porque qual que era a minha ideia? Minha ideia era a ideia que a gente estava tendo aqui agora, né? Como que eu posso resolver todos os meus problemas, antecipar todos os meus problemas para chegar no meu lugar, para me encontrar, para ser realizada profissionalmente, tudo isso antes dos 30 anos e correndo. Que é uma idealização, né? Mas lá estava eu achando que quanto antes eu começasse, o mais rápido eu ia conseguir sair dali, sair daquela busca e resolver todos os meus problemas e colocar eles todos em dia. E aí assim foi. Eu logo depois que eu comecei a minha primeira faculdade, e eu já sabia que eu não queria estar lá, porque coincidentemente foi quando eu comecei a fazer terapia, eu ainda esperei, eu me formei, eu aprendi muito nessa minha primeira faculdade. E aí, quando eu me tornei terapeuta sistêmica e professora holística há mais ou menos 6 anos atrás, eu achava que eu ainda assim, agora vai, agora eu vou resolver todos os meus problemas e eu vou tirar tudo isso do caminho. Vou tirar pais controladores, trauma de infância, dependência, eu vou tirar tudo do meu caminho e vai ser um caminho lindo. Vou trilhar ele sem problema nenhum. Só que, né, ilusão na minha cabeça. Passou-se anos, né, nessa busca, né, desde o dia que eu comecei lá essa busca, sem saber com 11 anos, mas conscientemente com os meus 16 anos, e mais consciente ainda há 6 anos atrás, com as minhas formações em desenvolvimento humano e pessoal mesmo. E eu percebi que, cara, peraí, passa ano, entra ano, terapia em dia, autoconhecimento em dia, na época onde as pessoas nem pensavam em nada disso. E eu já estava lá no meu 10º mapa astral, já era formada em reiki há sei lá quantos anos e não resolvia. E os problemas do passado continuavam se repetindo. Então eu entrei aqui nessa busca achando que eu ia resolver todos os meus problemas, porque se eu resolvesse meus problemas eu ia me encontrar, eu ia ser feliz, eu ia ser realizada. E descobri que mesmo tentando antecipar, tentando resolver, prevendo o que ia acontecer, eu ainda assim caía nos mesmos problemas e revivia as mesmas situações. Então os problemas do meu passado continuavam se repetindo. E eu não ficava mais próxima de assumir o meu lugar. Eu arrumava era mais problema para colocar ali no meio do caminho.
para me impedir de chegar lá. Até que eu desisti. É isso, eu desisti. Eu desisti de tentar resolver os meus problemas. E parece um pouco contraintuitivo, mas é a verdade. Eu desisti, eu tive que desistir de tentar resolver os meus problemas, de tentar consertar as pessoas ou relações, porque era isso que eu queria fazer. Eu sabia dos problemas, do como eu me sentia, de como o outro se sentia, e eu queria resolver tudo, para não ter problema nenhum, para poder ser feliz e me encontrar. Então eu desisti de tentar consertar as pessoas, e isso começou pelo meu pai. Ele foi a primeira pessoa que eu desisti de consertar. Falei, cara, essa relação aqui, esse cara aqui, não dá. Eu gastei muita energia tentando mudar ele. Eu desisto de consertar essa relação. E segui com minha mãe também. Cara, essa relação aqui, a minha mãe vai fazer as escolhas dela, eu vou fazer a minha e não tenho o que fazer. Eu desisto de ficar tentando orientar ela, mudar o destino dela. Eu desisti de um monte de coisa também. Eu desisti de esquecer, de tentar esquecer, de tentar perdoar, sabe? Histórias do passado que tinham me machucado, que tinham me marcado. Eu desisti de evitar traumas, frustrações. Eu desisti das minhas expectativas. Eu fui desistindo de um monte de coisa que eu vi que eu estava fazendo há muito tempo e que não estava me dando resultado nenhum. E aí, gente, eu me esvaziei tanto, eu desisti de tanta coisa que, sem perceber, eu fiquei só com o que importava. Bonito, né? Quase poético, mas é verdade. Eu desisti de tudo e fiquei só com o que importava. E isso que importava, e o que estava ali na essência disso tudo aqui que vocês estão vendo no meio, era eu. Eu estava na essência disso tudo. Por trás dos problemas que eu queria resolver, por trás das relações que eu queria resolver, por trás da minha dependência financeira e emocional, por trás dos meus relacionamentos, da injustiça, da raiva que eu sentia, da falta de recursos, estava eu. Eu estava lá. Eu não me via. Eu via todos os meus problemas. Eu via todas as minhas frustrações. Eu via todos os poréns, mas eu não me via. E eu estava lá, por trás de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, qual foi o meu insight? E se ao invés de eu lidar com tudo isso aqui, traumas, pais tóxicos, dependências, filhos e afins, eu focar nisso? Se ao invés de eu tentar lidar com tudo isso, que é muito mais complexo, são muito mais variáveis, eu simplesmente focar em tentar lidar com isso, que sou eu. Porque sou eu que estou lá em todas essas questões, em todas essas situações. Não é mais fácil eu aprender a lidar comigo mesma, ao invés de ter que lidar com cada uma dessas situações do presente, do passado, do futuro, as que vão surgir, as que ainda não surgiram? Se eu aprendesse a lidar comigo mesma, talvez eu ia ficar mais segura, mais confiante, menos ansiosa por passar por todos esses desafios. E é isso que eu quero ajudar vocês a entenderem hoje. Como você pode começar a lidar com você, ao invés de tentar lidar com tudo isso que está acontecendo na sua vida. E como você pode assumir você, antes de assumir o seu lugar. Assumir você. Entender que ali no meio daquela bagunça toda de questões e expectativas está você. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer para você conseguir assumir você é que as suas relações e os desafios que surgem na sua vida, eles são um convite para você se conhecer e se assumir.
As coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. E você é a variável em comum a tudo que aconteceu na sua vida e que aconteceu com você. Suas relações, seu trabalho, sua família, você é a variável comum a tudo isso. Então, sim, tem algum aprendizado para você nisso tudo. E à medida que a gente olha para isso com esse olhar, a gente aproveita cada momento para entender qual é a minha parcela de responsabilidade. Porque se eu uso só a culpa, eu não tenho culpa, não sei porque isso acontece comigo, eu abro mão de assumir a parte, pequena que seja, de responsabilidade que eu tenho sobre mim e sobre a minha vida. Por mais difícil que seja olhar para os desafios e tentar entender o que é que isso está dizendo sobre você. Como você pode se conhecer melhor através desse desafio? Essa é uma parte importante, mas não tão importante quanto a parte seguinte, que é assumir a sua parcela de responsabilidade nas suas relações, nos desafios da sua vida. Porque você pode não ter culpa, mas você tem responsabilidade sobre a sua vida. E hoje, acessar isso pode te dar um pequeno movimento. Mas se você incorporar isso e praticar isso, você vai ter a sua vida no seu controle. Obviamente no controle que a gente pode ter, né? Mas você vai conseguir ter um poder pessoal muito maior. Porque à medida que você assume você e você aprende com essas circunstâncias e você assume a sua parte de responsabilidade, você já não é mais uma vítima, você já não te faltam opções. Você tem opções. E conseguir enxergar as pequenas responsabilidades que a gente pode assumir hoje é o caminho para a gente entender que nós temos opções. Mas isso é só um passo. O segundo passo é entender que quando algo se repete na sua história, é porque alguma necessidade sua ainda está em aberto. E não só sua, da sua família também. Então, estou vivendo isso várias vezes, essa mesma relação abusiva, esse mesmo chefe abusivo. O que é que você precisa e que essas situações estão esfregando na sua cara? E essa forma de conseguir, talvez, aí o que você precisa, não está funcionando. Então, você precisa de entender qual a sua necessidade. E perceber que os ciclos não se repetem para te punir. Você não está passando por isso de novo porque você é uma pessoa ruim, você merece isso. Eles acontecem porque algo está te faltando. E enquanto você não vê, você segue tendo aquele mesmo problema, aquele mesmo vazio que você preenche daquela forma. E não só acontecimentos pessoais, né, como por exemplo, ter um padrão de relacionamento e atrair um certo tipo de pessoa, que é muito comum, e obviamente a gente precisa de voltar aí para essa questão de qual necessidade está em aberto, mas na questão familiar principalmente. Porque o que está em aberto, muitas das coisas que nós estamos carregando, não começaram em nós. Também faltam no nosso pai, também faltam na nossa mãe, também faltam na nossa avó, no nosso avô. Muitas das necessidades que nós temos hoje são uma continuidade das necessidades não atendidas dos nossos pais. Então, quando uma história se repete na sua vida, não é uma punição, é a vida querendo te mostrar o que é que você precisa olhar. O que é que você está deixando de ter e que você precisa. E que, de novo, você precisa assumir a responsabilidade de buscar, de entender, refletir e buscar o que você está precisando. E nesse processo, uma coisa que a gente faz é calar as nossas emoções,
é manipular, é tentar aliviar com coisas imediatas, compra comida, pessoas, distrações, festas. Mas as nossas emoções são mensageiras das nossas necessidades. Então, se você não está entendendo a sua necessidade, se você não quer que as situações da sua vida continuem se repetindo de uma forma destrutiva, escute o que você está sentindo. Porque se você cala as suas emoções, você cala as suas necessidades também. E aí a vida vai esfregar na sua cara o que você precisa. E vai doer. Vai doer. Então a forma mais simples da gente fazer isso e menos dolorosa é entendendo que as nossas emoções e sentimentos são mensageiras. Elas contam aquilo que a gente precisa. E entender isso é fundamental. E por fim, o terceiro passo para você assumir você mesmo, e eu já trouxe isso em algum momento, mas vale a pena repetir, é entender a diferença que existe entre estratégia e necessidade. Por quê? Quando eu entendo que há uma diferença entre estratégia e necessidade, eu me abro para as várias formas de atender uma mesma necessidade. Então, quando eu separo essas duas, eu vejo que eu não estou presa a essa situação, a essa pessoa, a esse trabalho, a esse relacionamento, porque existem várias formas de se chegar a esta mesma necessidade. Diferenciar essas duas coisas, entender que querer demandar ali a atenção de um parceiro e entender a sua necessidade de ser amada e ser vista, perceber que uma é uma estratégia, querer o amor de alguém. Então eu uso o outro como uma estratégia minha. Mas a outra parte, o que resta, é uma necessidade. E uma necessidade, ela não depende de uma única estratégia. Existem várias formas de atender uma mesma necessidade. Então, entender essa diferença faz com que a gente diversifique a nossa caminhada e nos tire do beco sem saída. E a gente volta lá para o número 1. Assumir a parcela que for, nem que seja os 10% de responsabilidade que cabe a nós, mas assumir essa parcela de responsabilidade. E aqui, quando a gente chega na diferença entre estratégia e necessidade, a gente tem que perceber do que a gente não pode abrir mão de verdade. É da nossa estratégia que a gente está insistindo até hoje, muitas vezes querendo ser amada ainda pela mãe, então a gente está lá 40, 50 anos e eu quero o amor da mamãe. E essa estratégia de ter amor dói, porque a mamãe não consegue me dar o que eu quero. E toda vez que ela não me dá o que eu quero e ainda dá o que eu não quero, eu lembro o quanto que o amor dói. E o quanto que eu não tenho nada disso. E o quanto que me falta. Então, você não pode abrir mão da estratégia que você está insistindo ou da necessidade que você tem. E aí eu devo fazer algumas advertências, que são as consequências de assumir você. Porque não é para todo mundo, não. Assumir você, assumir o seu lugar tem consequências. E as consequências são essas. Você vai afastar muitas pessoas na sua vida, especialmente pessoas que não agregam a sua caminhada. E pai, mãe, irmão, tio, avô não está ileso, não está ileso, pode sim fazer parte das pessoas que se afastam. E esses afastamentos também não precisam ser para sempre. Mas num primeiro momento a gente vai afastar essas pessoas, porque a gente vai novamente precisar esvaziar o nosso espaço. Lembra lá daquela casa no começo? Então, esvaziar, para a gente começar a preencher ela de novo, só que de uma outra forma, de uma outra consciência. Não só para ter a casa vazia, casa cheia e não se sentir sozinha. Não. É para ter uma casa onde você possa se sentir bem, feliz consigo mesma e bem acompanhada. Mas a primeira coisa que vai acontecer se você assumir essa postura é que você vai afastar pessoas que não agregam na sua vida e na sua caminhada. Outra coisa que vai acontecer é atrair relações adultas.
baseadas no equilíbrio, na responsabilidade e no amor. Mas relações adultas, onde existe responsabilidade mútua e compartilhada, né? Então, não existe nenhum algoz ou uma vítima. As pessoas compartilham responsabilidade, as pessoas fazem juntas acontecer. Ninguém está acima ou abaixo, as pessoas estão uma do lado da outra, ninguém está presa uma à outra, elas estão estabelecendo uma troca naquele momento. E essa troca pode se estender, mas pode ter em algum momento que essas pessoas não vão estar mais juntas. Não é igual a relação pai e mãe, que é um vínculo ali que é para sempre, que você precisa daquela pessoa. Nas relações adultas, as pessoas vêm e vão, às vezes elas ficam muitos anos, às vezes elas ficam pouco tempo. Mas a gente pode sempre estar aprendendo com essas relações. Então você vai atrair relações mais adultas. E isso vai elevar o nível de responsabilidade, o nível da sua maturidade. Outra coisa que vai acontecer também é que você vai trazer desafios para mostrar a sua força e capacidade. Desafios virão, você não vai conseguir evitar. Por quê? Porque eles querem te mostrar do que você é capaz. E no lugar que você está hoje, fazendo tudo para pertencer, desconectado de você mesmo, você não sabe o tamanho da sua capacidade, você não sabe o tamanho da sua força. Então esses desafios precisam de vir para te mostrar tudo isso, para te mostrar quem você é, para te mostrar do que você é capaz. E por fim, assumir você vai expor os seus medos. Eles vão ficar na sua cara. Mas o que você não espera é que isso tudo também vai revelar a sua coragem e a sua força. Porque ninguém vai conseguir se livrar do medo. Mas a gente vai deixar de fazer muita coisa porque a gente sente medo. E o que muda não é não sentir medo, mas é descobrir que quando a gente se expõe ao medo, a gente descobre também a nossa coragem, a gente revela ela, né? Como se a gente precisasse de encarar o medo para revelar a nossa coragem. Então a gente vai tocar em coisas que não queremos, que dói, difíceis, super incômodas, mas que vão expor e mostrar e revelar a nossa força e a nossa coragem. E se você está nesse caminho, né, está nessa busca, eu queria compartilhar com vocês um programa, um programa terapêutico, uma coisa simples e direta, que é o programa Destravar na Autonomia, que faz parte do desafio Destravar na Autonomia. E qual que é a ideia desse programa terapêutico? É que a gente possa soltar o peso do passado e assumir o papel principal da nossa vida. Por quê? A gente é egoísta? Porque a gente não tem consideração? Não. Porque nós podemos ser melhores para as pessoas que a gente ama, se a gente assumir o nosso lugar, se a gente voltar para o nosso lugar e assumir o nosso papel principal na vida. A gente é mais íntegro, nós somos mais entregues nos relacionamentos, a gente consegue mostrar melhor os nossos recursos, receber melhor do outro. Tudo melhora quando a gente consegue tirar as marcas que o passado deixaram na nossa vida para assumir agora o que a gente tem agora, que somos nós mesmas, nosso principal recurso, nossa principal força, a coisa mais importante que tem na nossa vida. E esse programa, ele vai te ajudar a lidar com você mesmo, a ganhar autonomia para resolver suas questões emocionais. Então, a ideia não é dependa de mim para resolver os seus problemas. Eu quero te mostrar como você pode ver nos seus problemas uma oportunidade de se desenvolver e conseguir perceber por conta própria o que é que você está precisando. Outra coisa que esse programa vai trazer que talvez uma das coisas mais importantes é aprender a interromper ciclos viciosos. Porque a forma como a gente se comporta hoje, no automático, ela só reforça mais os nossos problemas.
A gente não percebe, mas, por exemplo, um ciclo de culpa numa relação abusiva com a mãe. Quanto mais se eu coloco o meu limite e eu, de alguma forma, sou mal recebida, né? A mãe fica incomodada e ela tenta colocar culpa, né, nesse processo, né? Você é ingrata, olha como você me trata, eu fiz tudo por você, é assim que você me trata agora. Se eu cedo para culpa, o meu padrão é na próxima situação fazer igual. E quando eu faço igual, por mais arrasada que eu esteja por dentro com aquela situação, a mensagem que eu estou passando por fora é: pode continuar. Pode continuar, porque eu estou apoiando a sua estratégia de me controlar, de me manipular, de colocar a responsabilidade da sua vida sobre mim. Porque quando eu sinto culpa e eu aceito e eu volto para aquele lugar, é isso que eu estou dizendo, eu estou alimentando o meu próprio ciclo vicioso. Então talvez esse seja uma das questões mais graves. Nós mesmas colocamos lenha na fogueira. Colocamos lenha nessa fogueira, né? Que é o problema que a gente tem hoje na vida. E por fim, esse programa vai te ajudar também a conhecer e destravar os seus recursos interiores, porque muitas vezes a gente não faz ideia daquilo que a gente tem para oferecer. E é por isso que a gente evita tanto desafios, relacionamentos, realizações pessoais, porque a gente não se conhece, a gente não tem noção dessa nossa própria força. E é isso que eu queria dizer para vocês. Se você chegar, a Lua saiu logo antes de eu mostrar isso aqui para ela, né? Enfim, talvez não seja ali o momento, mas se você chegou até aqui, eu queria te dar uma sessão de clareza, que é a primeira etapa desse programa terapêutico, que é composto por 6 etapas. E nessa primeira etapa, a gente vai te ajudar a se perceber no meio de todos os seus problemas. O que está acontecendo hoje, o que você sente, aonde você está como reflexo do que você sente, do que você traz. Só que essa é só a primeira pontinha dessa jornada. Depois a gente tem todo um caminho para te ajudar realmente a destravar esse problema, a quebrar esse ciclo. Então, se você quer ganhar essa sessão de clareza gratuitamente, se você quer passar e entender quais são essas ferramentas que eu vou te propor nesse processo, você pode me mandar uma mensagem lá no WhatsApp ou lá do grupo, né? Você pode mandar a sua mensagem lá no grupo e eu vou te mandar ali uma agendinha para você marcar a sua sessão de clareza, se você quiser. Tá bom? Então eu queria agradecer, a Lua já foi embora, mas a Ana e a Andrea também que estiveram aqui nesse tempo. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram.